eu tava te contando, tipo assim, que eu não cresci dentro da igreja, tá entendendo? Tipo, quando eu cheguei na igreja, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, e aí eu vivi uma experiência, aí me afastei, depois voltei de novo, tal. Sempre protestante, nunca fui católico nem nada. E aí, tipo, chegou um momento que eu comecei a questionar muito, sabe? Sabe quando você tá inserido dentro de um grupo social que, tipo assim, você percebe que você tá fora da caixinha? E aí eu vivia nessa, cara. Vivia nessa, tal. Sempre fora da caixinha, tava ali. Eu, pra ter noção, já fui da Assembleia de Deus, que geralmente é uma igreja pentecostal, né? E bem com uma característica bem específica. E tipo assim, eu falava de assuntos, tipo, dentro da Assembleia de Deus, cara, que era maionezão. Tipo, falava de física, falava sobre ciência, tipo, nos Caramba. sermões que eu dava e tal. É, cara, e tipo assim, por incrível que pareça, a igreja abraçava. Porque tem essa questão da comunicação também, tá ligado? Como você transmite um certo Uhum, conhecimento. Então, às vezes, para eles não soava como heresia, mas não era porque estava tentando empurrar uma coisa à força, tu tá entendendo? Era pode questão de crer. conscientizar, tipo, Uhum, conscientizar, você vai falando ali e tal, e as pessoas vão entendendo. E aí, tipo assim, já cheguei, tipo, a falar disso, tipo, dentro da Assembleia de Deus, e aí falava lá sobre algumas teorias da física, tipo, no meio do sermão, só que tudo com a suavidade. Às vezes você não usa uhum. a terminologia exata, mas aí você vai falando. E aí essa foi minha experiência. E quando eu vejo, tipo, outras pessoas que têm esses questionamentos sobre a questão de crença, sabe, e tal, e que é um pouco diferente da minha, e aí eu tento o máximo, cara, entender o que é que aquela pessoa enxerga, como ela enxerga, tu tá entendendo? Para que eu possa Uhum. realmente, tipo, saber como contrapor. Não que seja um debate ou uma discussão, alguma coisa onde cada um prova o que é certo ou o que é errado, sabe? Não, mas Pode crer. numa ideia mesmo de entender o que aquela pessoa está fazendo. Tanto que, assim, na maioria das vezes que eu participo de conversas como essa que a gente tá, a minha intenção nunca vai ser, tipo, te convencer a acreditar, tá ligado? É só tentar entender o teu ponto de vista e mostrar o meu. Geralmente eu Uhum. sempre sigo essa linha de raciocínio. Mas aí, cara, eu tive muita experiência dentro da igreja, assim, que me ensinou muita coisa. Que legal, cara. E sabe o que eu achei interessante? Primeiro, a sua abordagem, né? Deu a entender que você tem uma curiosidade em saber como as pessoas pensam sobre isso, e principalmente é o fato de você levar essa comunicação para a igreja, que é um lugar que a gente sabe, por exemplo, inclusive no lugar que você frequentava, que às vezes pode ser muito rigoroso tal. E você se permitia ter uma voz lá para comunicar pessoas. Porque muitas vezes, né, a gente pega certo grupo de pessoas tal, que não tem, como que eu posso colocar isso de uma forma leve? Mas que não tem uma bagagem sobre algum assunto É, específico, ela frequenta um templo, uma igreja, algum lugar como esse, e ela se sente submissa ou coagida muitas vezes, ou ela pensa que ela está num lugar somente de aprendizado, de receber, sendo que não, muitas vezes pode acontecer uma troca. Isso eu achei muito legal, mano, de verdade mesmo. Esse não, ponto em que você comunicava dentro de uma igreja, tipo, isso é raro, geralmente as pessoas vão pra, né, só pra é, ouvir, receber e tal, isso é muito legal, mano. dentro dos espaços que eram dados, né? Porque assim, eu fui consagrado, né, tal, era uma espécie de obreiro, sabe? Tipo assim, servia ali de alguma forma. E aí tinha alguns espaços que eu achava tipo ideal para isso. Então, às vezes tinha um momento ali que existe um processo que as pessoas passam quando vai se batizar nas águas, algumas igrejas fazem isso, tem essa prática, e aí ele passa por um discipulado, não sei se tem familiaridade com esse termo, mas é como se fosse uma Não conhecia. escolinha. É, Uhum. como se Que fosse uma legal. escolinha. Se reúne um grupo de pessoas ali toda semana e eu era justamente a pessoa que dava esse discipulado. Então, o intuito ali era meio que falar sobre o que é o batismo, tal, questões teológicas, né? Mas aí eu aproveitava justamente esse espaço para poder despertar nas pessoas esse senso de curiosidade, sabe? Tipo assim, cara, eu tenho que investigar mais, eu tenho que ter mais curiosidade. Porque se você parar para pensar assim, quando a gente fala de fé, né, de espiritualidade, nem sempre é sobre igreja, né? Tanto que a Nem igreja não é sempre. tá ligado? Não é o lugar em si, é aquilo que você é. Então, tipo, Uhum. tem gente que acredita, que tem fé, mas que participa, não congrega, tipo, não vai, não frequenta a igreja. Então, assim, essa questão realmente da visão que você tem, sabe? De como você enxerga, tipo, as coisas desse ser superior de Deus. Muito interessante, mano. Mas vou fazer uma pergunta assim que vai ser um pouco. Não sei se pode ir contra, acredito que não. Porque como você gosta de astronomia e física, obviamente você tem uma base científica, né? Mas muitas vezes, em alguns segmentos da igreja evangélica, o pessoal segue muito à risca o que está lá na Bíblia, né? É, como se fosse um manual, Sim. tanto do mundo natural quanto para um conceito de moral. Como que fica a parte da Terra ter 6.000 anos, por exemplo?
Não, eu entendi, cara. Esse era, inclusive, até um dos dilemas que eu estava analisando recentemente, sabe? Porque, assim, eu sempre tive a mente muito aberta quanto à Bíblia Sagrada, sabe? Eu sempre enxerguei a Bíblia, assim, como um livro, tipo, sagrado, importante. Porém, tudo mudou quando eu comecei a entender o que de fato é a Bíblia, sabe? Quando você Uhum. para pensar, tipo assim, cara, tipo, vamos pressupor realmente da existência desse Deus, desse ser superior, né? Que ele vai lá e ele inspira pessoas a escreverem um livro, mas com as palavras dela. Não é como se Deus encarnasse na pessoa, Uhum. tal. Então é como se ele desse uma inspiração, uma revelação, e essas pessoas vão lá e ela escrevem com as palavras e os conhecimentos que ela tinha. Eu até postei um vídeo recentemente falando sobre um lance lá de uma batalha em Josué, no livro de Josué, que fala Eu sobre o vi. eclipse e tal. Uhum. Pronto. Então, tipo assim, cara, se você para pra olhar pra Bíblia Sagrada de forma literal, tipo, você bate o olho nela e vê o que tá ali é literal, você vai parar ali pra pensar que assim, cara, Deus parou o sol, tipo, Deus parou a lua, tipo, ele parou o universo para que eles pudessem batalhar durante um dia inteiro. Tipo, só para que o dia não anoitecesse e eles Uhum. conseguissem ganhar a batalha. Tipo, não faz sentido. Você É partir mais de um raciocínio provável o lógico, eclipse, né? é mais provável o eclipse. Só que aí, como é que o cara vai descrever isso? Tipo, há 4 mil anos, há 3 mil anos Nem atrás. conhecia Como o é que fenômeno, não tinha nem nome pro fenômeno. é, o cara não tinha nome pro fenômeno. Então, tipo assim, ele vai lá e ele escreve aquilo que ele tá vendo. Cara, Uhum. pela hora, pela minha noção de tempo, já deveria estar escuro. E o dia não escureceu. Então, tipo, Deus parou o sol. Tipo, Uhum. Deus fez com que o sol ficasse ali e tal, e não parasse. E aí entra um ponto mais importante, que é essa questão da cronologia, porque, assim, a Bíblia, ela é muito objetiva, né? E o intuito dela não é, tipo, ser técnica demais. É justamente desenvolver e ensinar, tipo, a questão da moral, da ética. Ela foca mais nesses conceitos sociais, sabe? E não Uhum. mais nessa parte técnica. A minha visão sobre isso, não digo que é unânime, esqueci de dizer também, eu me formei em teologia. Olha Aí, que legal. tipo, aí, de um ponto de vista, tipo, teológico, falando nesse ponto específico, a gente entende que, tipo assim, o intuito da Bíblia Sagrada não é ser 100% literal, sabe? E ali a gente tá, algumas pessoas, né, não vou falar como toda a comunidade teológica, mas muitos subentende-se que, tipo, alguns autores podem ter se precipitado com algumas falas, ou aquele texto sagrado, ele não é literal, sabe? Uhum. Ele fala de uma forma, tipo assim, figurada, com o conhecimento que aquela pessoa possuía na época para escrever. Porque se você parar para pensar, cara, tipo assim, por ser um livro muito antigo mesmo, você levando em consideração que realmente todos os livros ali possuem realmente um embasamento arqueológico, então realmente é comprovado que aqueles livros realmente existem, eles foram escritos de verdade, não é uma parada que implantaram no meio da história, sabe? Tipo, em algum Uhum. século recente foram lá e implantaram algum livro. Não, se parar para pensar que realmente todos aqueles livros existem, como Moisés descreveu, tipo, Gênesis, a formação do mundo, é muito antigo, cara. O tempo que ele escreveu faz muito, muito, muito tempo mesmo. Então, assim, o conhecimento que ele tinha naquela época para poder descrever da melhor forma era aquela. Então, talvez até por base da inspiração, era uma prática comum da escrita na época, os caras serem muito poéticos, sabe, filosófico. Então, a Bíblia ela não chega e fala assim: "Ah, Deus criou o sol colocando o elemento tal, tal, tal". Não, Uhum. é tipo assim, cara, vamos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo, se você parar para pensar no intervalo que existe, tipo, no princípio criou Deus os céus, ponto. Bilhões de anos, vai lá, criou Deus os Uhum. céus, pum, passa ali bilhões e a terra. Então, em um versículo, em uma frase, basicamente, existia um intervalo ali de bilhões de anos que o cara não teve como descrever, tipo, realmente essa parte. Até porque ele não era Deus, né? Ele só estava sendo inspirado por Deus. A minha visão é mais ou menos essa, sabe, cara? Mas eu tenho muita curiosidade quanto a isso ainda, quanto à unificação dessa questão da cronologia real, que é Uhum. comprovada, com essa cronologia bíblica, sabe? Uhum. Mas então você é adepto à perspectiva científica em questão ao tempo, ao Sim, período, né? O universo, sim, aproximadamente 13,8 bilhões de anos, a Terra 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. sim, Você é adepto da percepção científica, né? exatamente. Tá. É, É, é interessante o que você falou, inclusive, faz todo sentido, em questão da forma que a pessoa tentou explicar ou descrever, né, Moisés ali nos primeiros capítulos e tudo mais, eh, porque a gente tem que considerar algumas coisas, né. Primeiro que toda tradução é uma traição, né, então a gente geralmente se baseia num livro que ele já foi traduzido incontáveis vezes, né, e que para ele, escrever, passar isso ali para, né, enfim, para uma tábua, para uma folha, o que uhum, seja, né, uma folha não vai ser porque não tinha, né, eu é um acredito. pergaminho, né? Isso. Para ele fazer essa transposição ali,
por mais que seja um recado divino, né, tá passando por um ser humano que é passível de erro, né? Então é o que você falou, às vezes a comunicação exata sobre os elementos que constituem uma estrela, né, não vai ter, né? Então é interessante essa percepção, digamos assim, né? Mas é legal saber que algo relacionado ao tempo geológico, ao tempo do universo, é algo que você não descarta por conta da religião, pelo que eu entendi. Sim, exatamente. Assim, existem algumas personalidades, sabe, desse campo também da divulgação científica. Inclusive tem um arqueólogo que o nome dele é Rodrigo Silva, não sei se tu conhece. Ele Acho que eu sei quem é. é um pastor que ele é adventista, Aham. tal, e ele fala sobre ciência. Geralmente ele está muito envolvido com esses grandes divulgadores científicos aí, com o Sérgio dos Foguetes, Eu sei tal. quem é. Eu sei quem é. Pronto, é esse cara aí. Ele é um cara muito inteligente. Muito, muito inteligente mesmo. Tipo assim, você para pra pensar, você vê a conversa dele, o diálogo dele, tipo, se você não conhece o trampo dele, o trabalho dele, basta você se confiar, tipo, no trampo dos outros. O cara, ele começa a conversar, tipo, com o Sergião ou com outros físicos já renomados e os caras começam realmente a entender aquilo que ele tá querendo passar. Então você percebe que esse cara, Uhum. ele tem realmente um certo conhecimento, sabe? Uhum. Só que aí o que é que eu penso? Existem outras personalidades, não é o caso dele, mas tipo assim, existem outras personalidades que são muito rígidos quanto à questão da divindade da Bíblia, sabe, cara? Uhum. Então, tipo assim, se essas pessoas vão lá e elas começam a realmente acreditar que a humanidade, tudo que existe só apenas há 6 mil anos, essa pessoa ela vai começar a entrar em conflito a partir do momento que você chega com evidências. Então aí, Sim. tipo assim, você chega com evidências, não tem como uma pessoa dizer que realmente mas Deus pode fazer tudo. Então, tipo assim, não dá. Deus, apesar Uhum. de realmente ser um ser superior, ele deixou muito claro, até na revelação da sua própria palavra mesmo, do livro que a gente está falando da Bíblia, como aqueles profetas descrevem Deus, você consegue entender que ele não interfere muito na questão do desenvolvimento social, sabe? Ele não interfere Uhum. muito na questão da questão do desenvolver do ser humano, da sua visão sobre fé, até mesmo ele incentiva você a aprender mais para que você possa ter um certo conhecimento. Tem um livro muito bom, eu acho que tu já deve ter ouvido falar já desse livro, que é aquele do Neil deGrasse Tyson, o Respostas de um Astrofísico. Se tu Ah, não ouviu sim. ainda, Uhum. muito famoso esse livro. Se tu não ouviu ainda, eu posso te mandar umas referências dele, muito massa. E aí ele Pode recebe mandar, várias muito legal. cartas. Mando. E aí eu estava vendo uma parte recentemente, acho que faz umas 2 semanas, de uma carta que ele recebeu de um fã, de um admirador dele, né? E aí essa pessoa fala assim: Nil, eu tô com um grande dilema moral dentro de mim. E aí eu amo muito minha igreja, mas quando eu vejo você falando sobre ciência, aí eu começo a perceber que na verdade eu posso estar vivendo uma mentira. E aí ele vai lá, tipo, e ao invés do cara pegar esse gancho do que ela falou para poder puxar, sabe, tipo, ela para o mundo Pra da fora ciência, da religião, né? para fora da religião e ofuscar a fé dela, ele faz justamente o contrário. Ele fala que, tipo, não tem como eu te falar realmente se esse ser existe ou não existe. O que eu posso te afirmar é que realmente, de fato, a Terra não existe apenas há 6 mil anos. E aí ele começa a falar de alguns detalhes, sabe, da questão da cronologia da história. E aí tem um ponto importante que eu queria tipo, destacar aqui, é que ele menciona uma frase de Galileu, se eu não me engano. E aí Uhum. ele fala que, tipo assim, ele menciona que nessa frase de Galileu, ele diz o seguinte: Deus, ele criou 2 livros. Um dos livros é a Bíblia Sagrada, onde ele ensina o ser humano sobre a moral e a ética, e um segundo livro é a própria natureza, onde ele deixa aberta todas as mentes curiosas que querem entender mais da sua criação. E isso eu acho muito foda, cara. Tipo assim, você para pra pensar que, tipo, Deus, ele, tipo, deixa tudo à disposição do ser humano. Tipo assim, cara, eu criei, tipo, isso aqui, vamos lá, eu criei isso aqui, e eu te dou total direito, total livre-arbítrio de tentar entender como eu criei. Às vezes você não vai conseguir chegar num ponto específico, né? Às vezes tem muitos dilemas ainda, muitas questões que a ciência ainda examina, ainda estuda para poder chegar lá, essa questão da origem de tudo, o que é que existia antes de tudo, então, da origem. E aí, quando você para pensar que, tipo assim, em momento algum, Deus, ele ofusca o conhecimento das pessoas, mas muito pelo contrário, ele incentiva as pessoas a buscarem conhecimento, você vê que, tipo, é um ser que ele não tem medo de ser descoberto, sabe? Ou de poder ser enganado, ofuscado. É como se ele não limitasse. Podendo limitar, ele não limita, né? É, Ele permite, né? exato. Tipo isso. Interessante, cara. Não, o Neil deGrasse, ele é, assim, é admirável em muitos quesitos, né? Esse livro dele eu não cheguei a ler ainda, mas eu tenho 14 bilhões de anos, Origens. É um livro muito bom, né? Então, desde o início ali do que a gente sabe do universo até o momento, então
passa por muita coisa, né? Um livro bem denso, mas não no sentido técnico. É um livro até bem acessível, mas ele é muito completo, né? Então, ele Sim, consegue comprimir a história ali, digamos assim, né? Da evolução do universo, em um livro, cara. Então, assim, é um livro denso porque você tá pondo, basicamente, que a história, toda a história possível do universo comprimido em um livro. Então, assim, é denso nesse sentido. Não é tão técnico, mas é denso por conta disso, né? E assim como ele, obviamente, não me colocando equiparado com o Neil Grace de forma alguma, mas assim como ele, eu não sou militante, né? No sentido de eu tenho a minha ausência de fé, né? Você já sabe disso, você viu no sim, vídeo que eu postei e tal. Mas eu não sou militante no sentido de querer propagar a forma que eu penso ou convencer alguém disso, né? Tanto que eu acho completamente plausível a gente trocar essa ideia de hoje, né? sim, Que envolve crença, envolve religião, envolve espiritualidade, interpretação de um livro religioso, que é a Bíblia, né, no caso, e sem o menor problema, porque eu não tenho perfil de militar a respeito daquilo que eu acredito ou que eu desacredito, né? O que que eu entendo? Eu entendo que a religião, né, ela por si só ela é diferente de religiosidade, né? Então a religião seria basicamente quando você pega um conjunto de regras, um grupo de pessoas e você forma uma religião fechada, né, com doutrinas e tudo mais. Diferente da religiosidade, que é algo muito mais particular, né? Você não está dentro das amarras de um círculo religioso onde tem uma ideia pronta. Não, quando você tem uma religiosidade, você pode pensar de fora, digamos assim, né? A percepção que eu tenho. E eu entendo que a religião, né, ela é o aspecto de uma cultura local, né? Então, se a gente nasce no Brasil, provavelmente a gente vai ser cristão, né? Se você sim, nasce na Índia, provavelmente você vai ser hindu, né? E fora a parte cultural, geográfica, né? Onde a gente tem religiões monoteístas e politeístas, né? Então, só na Índia são, se eu não me engano, 300 milhões de deuses, né? Enquanto que aqui é um Deus só, onisciente, onipresente, onipotente. Então, é, é, ele tem algumas características específicas ali do cristianismo e tudo mais, mas eu entendo que a religião é um aspecto de uma cultura local, né? E que a gente tem que considerar isso, para bater esse papo. E, por exemplo, como eu falei no vídeo, eu sou agnóstico, né? Embora na prática eu tenha uma vida bem semelhante com o ateu, porque eu não cultuo um livro ou não participo enfim, de alguma religião, não vou a lugar nenhum em busca disso, embora eu já tenha sido cristão, passado por várias religiões diferentes, né? Assim como a maior parte das pessoas aqui no Brasil. Mas assim, eu hoje tenho essa percepção, né? De que o agnóstico, para quem não sabe, é basicamente a palavra gnose significa conhecimento, né? E o prefixo a na frente, agnóstico ou agnose, significa o contrário do termo, né? Desconhecido. Então, se você me perguntar se eu tenho alguma crença, se eu acredito nesse Deus ou naquele, eu responderia que eu não sei, né? Eu acho muito honesto isso, porque eu não acho que eu tenha que ter uma certeza de que algo existe ou que não existe. Eu assumo a minha ignorância. Pode ser que eu seja limitado e que eu só não tenho conhecimento de algum Deus ou algo além da mera materialidade por uma limitação intelectual e tá tudo bem. Pode ser que eu simplesmente não tenha essa sensibilidade de alguém que tem uma crença, né? Às vezes pode ser que você tenha uma sensibilidade muito maior para ter essa sim, percepção e eu tenho uma limitação. Então eu convivo com essa possibilidade de que eu não sei. O que significa que eu aceito tanto a possibilidade que pode existir como a possibilidade que não pode existir. Então, eu conto com essas duas possibilidades. A sim. partir do momento enfim, que eu ia falar que é, a partir do momento que eu tiver evidências, eu estou pronto para mudar de ideias. Só que tem um problema conceitual se eu trazer essa frase. Porque a partir do momento que você tem evidência, dentro da metodologia que a gente conhece, aí não precisa mais crer, você sabe, né? É. Então, eu acho que a gente está falando de Deus no âmbito de fé. Então, eu não posso falar que eu espero uma evidência. Então, eu vou mudar a frase e vou dizer que se algum dia eu tiver uma experiência pessoal, né, que faça com que eu possa mudar de ideia, aí tô aberto para isso, entendeu? O Esse único, trecho aí.
Ficou Esse bom, né? trecho aí vai virar um corte aí, muito bom. Esse trecho aí eu faço questão de postar no Space lá, velho. Pô, Cara, porra, ficou vamos, foda. vambora. Obrigado. Mas é isso, cara. Eu penso que quando a gente está falando sobre o âmbito da fé, a gente não pode esperar evidência dentro da física, né? A partir do momento que você tem algo palpável, já não precisa mais acreditar, você sabe. É, né? Então, eu acho Deixa de ser que, crença. né, se Deus existir e ele quisesse se mostrar, ele é Deus, já estaria aí, né? Então, assim, É, né? eu não acho que seria por meio de evidência palpável, digamos assim, né? Pelo menos Sim. o que a gente conhece, né, como fé, enfim, Deus, é o que eu penso. Eu me chama muita atenção, tipo assim, quando eu vejo uma pessoa com essa opinião, porque é a primeira coisa que vem à mente. Quando você Uhum, falou a frase, tipo assim, tudo que você falou logo em seguida foi o que me veio à mente, sabe? Então, uhum, essa questão do acreditar e do saber, sabe? Eu penso assim, Deus, ele sempre, vamos supor, acreditando em Deus, eu entendo que Deus, ele sempre esteve presente na história da humanidade. Então, ali as primeiras civilizações, de acordo com a luz da visão cristã, tiveram experiências com Deus. E essa tradição, ela era passada, né, oralmente, e ali existem muitas experiências e muitos casos que ficaram gravados na parte da tradição e que não foram a Bíblia Sagrada. Tanto que a Bíblia Sagrada menciona aí outra pancada de livros e que não fazem parte do cânon, né, que a gente chama, que é o pedaço verídico da história que a gente considera como verídico. Então, assim, quando eu penso dessa forma, eu entro num ponto muito interessante que é o seguinte, que Deus, ele não se limita apenas ao pedaço do papel, sabe? uhum, Eu não invalido essas experiências que foram vividas e que não estão escritas, sabe? Porque, tipo assim, uhum, é algo a se considerar. Porque no âmbito da fé, da espiritualidade, existem algumas coisas que a gente, como protestante, isso eu falo como protestante no caso, né? Porque se você tivesse mesmo papo agora, cara, com outro cristão que seja católico, a conversa é outra, totalmente diferente. Ah, sim, com Então, tipo, certeza. a questão da visão, sabe? Não é que ele vai discordar do que eu falo ou que ele vai opinar de outra forma, talvez você até pegue ali alguém que realmente acredite nessa mesma visão que eu. Porém, existe essa diferença, sabe? A gente, como um protestante, a gente sempre teve essa abertura em relação à ciência. Mas, assim, quando eu falo dessa forma, parece que eu sou um cara sem opinião, sabe? Que eu sou aquele cara Uhum, que, tipo assim, pô, esse cara tá indeciso. Ele acredita na ciência, mas ele também fala, ele tem espiritualidade, então ele não quer abrir mão da fé, não quer contradizer aquilo que as evidências mostram, mas também não quer negar as evidências para poder só sustentar um argumento de que esse Deus existe. Então, uhum, assim, não é bem isso. Quando eu falo dessa forma, eu estou colocando a seguinte posição, todo mundo vai entender agora. A ciência, ela existe não como uma inimiga de Deus. A minha visão sobre Deus e sobre ciência é de que a ciência é apenas mais uma ferramenta que Deus usou para poder criar todas as coisas. Então, uhum, se você chega para mim e fala dessa questão do conflito de fé, a gente, como protestante, abomina a palavra religião. Então, assim, a maioria das igrejas, elas evitam até usar esse termo, sabe? Porque remete a um período da nossa história onde a gente ficou muito amarrado a coisas que a gente não considera verídica, ou que vai de contra a partir da ciência. Então, a gente acredita, sim, na questão da ciência. Algumas igrejas bem rígidas mesmo, rigorosas, tipo, abominam vacina, uhum. tem uma religião também que você não pode fazer doação de sangue. Então, tipo assim, existem umas que são bem mais rígidas, sabe? Que são bem mais É, radicais ali. testemunha de Jeová, não é? Isso, testemunho de Jeová, não pode fazer doação de sangue, transfusão de sangue ali, porque ele acredita que o sangue que Deus colocou ali no seu corpo é o sangue que tem que Uhum, ficar. Então, assim, cara, você para pra pensar, tipo, dentro da minha visão de fé, dentro do meu grupo de fé, eu vou discordar de outras pessoas. Se você falar para mim, só porque eu concordei com a questão da cronologia do tempo da ciência, isso não significa que tudo que a ciência levantar, eu vou estar de acordo. Porque não é sobre o fato da ciência estar falando ou não estar falando. É sobre o que você falou, é sobre a questão da evidência. O que faz sentido uhum, e o que não faz sentido. Então a gente sabe, vamos descartar a fé, vamos tirar a espiritualidade da jogada. A gente sabe que, tipo assim, você falar de. Sabe que você falar de ciência, existem inúmeras teorias que são viajosas. Então, dentro da ciência, existem pessoas que uhum, acreditam que a Terra é plana. E só porque vem da ciência, né? Eu vou chamar de ciência entre uhum, aspas, porque a gente não considera, mas só porque vem de dentro da ciência, isso não significa que eu vou estar de acordo. Então, tipo assim, não é porque algo vem da ciência que eu vou estar ali sempre uhum, concordando, e nem sempre é porque eu vou querer sustentar o meu argumento de fé. Não, é porque realmente o que faz sentido apoia a ideia de que Deus existe, e o que não faz, não apoia. Então, tipo assim, cara, se você chegar para mim hoje e falar, cara, de tudo que já foi comprovado
você, tipo, nega a sua fé, ou você chega a contrariar a sua fé diante de inúmeros fatos que mostram que realmente não existe um Deus, cara, para mim é muito difícil isso acontecer, porque tudo que a ciência construiu até hoje, ela pode ter uma visão diferente daquilo que a gente espera de Deus, mas de forma alguma vai chegar a negar a sua existência. Porque, tipo assim, Deus, como você falou no vídeo lá, e muito bem explicado, ele não é algo do mundo físico, né? Essa questão da espiritualidade, é algo que é metafísico. Então, não tem como você usar as ferramentas que a gente conhece hoje para poder provar ou negar a existência de um ser que não existe no mundo natural que a gente conhece. Então, tipo assim, eu Uhum, tenho essa visão, sabe? Mas assim, cara, essa questão de religião, de religiosidade, é muito profundo, sabe? Essa questão de politeísmo, de teísmo. Então, eu tenho essa visão. Eu posso estar de acordo com os levantamentos recentes que a gente falou agora, né, na conversa sobre a ciência, mas se você falar para mim essa questão da existência de vários deuses, já vai de acordo com o meu princípio de fé. Mas aí, de um ponto de vista sólido, no caso, não só a questão da fé, porque só para encerrar, que esse ponto é uhum, interessante. Quando você fala de fé, você fala de algo que realmente não é palpável, como você falou, né? A questão uhum, de realmente acreditar. Então, a gente constrói a nossa visão ali sobre Deus, né? A nossa cosmovisão cristã, e chega um momento que a gente vai bater no muro e que só vai restar acreditar. Aí é aí que entra o ponto principal. Que se eu chego para você e falo, pô, cara, você tem que acreditar em Deus. Aí você chega para mim, cara, mas eu tô fudido, tô na merda, não consigo eu não consigo arrumar um trampo, eu tô passando uma dificuldade, e aí eu chego para você e falo, cara, mas Deus está dizendo que tudo vai ficar bem, então só acredita. É difícil chegar para uma pessoa que está nessa situação com e pedir para que certeza, a pessoa tenha ânimo só porque Deus está dizendo que tudo vai ficar bem, sabe? claro. Mas aí, mas aí é que entra realmente essa questão da fé, da espiritualidade, sabe? É a questão que não é algo físico, não é algo natural, é algo mais espiritual, é algo mais por dentro, sabe? Essa questão da emoção, do sentimento. É como você pensa, como você sente, mais do que o que realmente existe, sabe? É o que a gente vê como um sexto sentido, que não é algo que não é palpável, né? Como você falou. Uhum. Interessante. É, só dando uma complementada naquilo que eu trouxe anteriormente, né? Eu tenho essa ciência de que a metodologia da ciência, ela não está para algo no âmbito do metafísico ou do sobrenatural, né? Não faz sentido. Então, por isso, eu trouxe a argumentação de que, ao invés de dizer que se eu tiver boas evidências eu mudo de ideia, é mais coerente eu dizer que, por meio de uma experiência pessoal, pode ser que eu seja convencido, né? Então, isso seria o mais, como que eu posso dizer, o mais razoável, o mais lógico em se dizer dentro do assunto que a gente está tratando. Mas eu preciso confessar uma coisa, que é a seguinte: é incômodo a gente não ter meios para testar alguma coisa a partir do momento que a gente conhece a metodologia da ciência, né? Então, por exemplo, é difícil, não foi fácil chegar a essa conclusão assim, sabe? Porque Sim, na ciência, né, você tem lá toda a questão daquilo que pode ser demonstrado de forma empírica, né? Então, por exemplo, você pega uma caneca com água e você põe no micro-ondas por 2 minutos, você constata que ela ferve. sim. E aí você poderia duvidar de mim. Eu falo, pega uma caneca, põe 200 ml de água, põe 2 minutos no micro-ondas, você vai constatar o quê? Que a água ferve. É, E todo mundo que duvidar da experiência, você pode passar a experiência adiante, que ela será reproduzível. O único problema que eu vejo é que a experiência de cada um nesse âmbito, ela não decorre de nenhum tipo de comprovação empírica, sim. né? Então vamos supor, um exemplo, tá? Sofri um acidente, quase morri, vi uma luz branca muito forte que me chamou a atenção e recebi uma mensagem. E a partir disso eu me converti para alguma religião. Não tem cabimento para alguém que não tem uma fé ou para alguém que está numa outra religião eu chegar e falar assim: olha só, sofre um acidente aqui que você vai ver uma luz branca, né? Então, assim, é, é um absurdo. Não, É, não, as experiências no âmbito da fé, elas não são reproduzíveis, é óbvio. Não decorre de nenhum tipo de comprovação sim. empírica. Você não pode passar adiante. Independente da experiência que você teve, não vai ser igual para as outras pessoas. Isso que eu quero confessar que me incomoda um pouco por conta do conhecimento da metodologia da ciência. Então é muito difícil entrar na cabeça da gente como algo pode se mostrar se eu não tenho meios para testar.
Entende o que eu quero dizer? Então, é Entendo. óbvio que incomoda saber que eu não terei meios de passar adiante. Vamos supor que eu tenho uma experiência. E me incomoda saber que eu não vou poder demonstrar para as pessoas que o que eu estou falando é verdade. Isso é um incômodo, entende? Sim, Mas é algo que a entendi. gente tem que lidar, a gente tem que lidar, porque não decorre mesmo de comprovação empírica. Então, assim, a sua experiência foi o suficiente para você, e morre aí. Não tem como ser reproduzível, não você pode, claro, fala assim: "Ó, Sim, sei lá, a minha igreja é muito legal, a gente pode ter esse papo de ciência lá, você pode conhecer", beleza, é uma forma, mas não, as coisas não são reproduzíveis, né, digamos assim. E só para eu vi que você citou no final da sua fala, a Terra plana, só lembrando, tá, pessoal, isso é uma pseudociência, sim, eh, pseudo significa falso, então pseudociência é uma falsa ciência. O que que é a Terra plana, que para mim não é nem uma teoria, né, até o é, uso teoria, exatamente. para É Terra um absurdo, plana né? é um absurdo, né, porque não é nem uma hipótese, É, é uma loucura, né, então, só para lembrar que a sim, Terra plana é uma pseudociência. O que pseudociência. que isso significa? Que é uma tentativa das pessoas pegarem, argumentos que são científicos e fantasiar aquela ideia mirabolante como científico, mas não é. Então, só para deixar claro esse ponto aí. Com certeza, mesmo. Eu fico até, assim, muito pensativo quando eu escuto alguém falando sobre essa questão de experiência, né. Realmente, quando você fala essa questão da teoria da Terra plana, é teoria, Uhum. novamente, é um absurdo, né. Você falar Novamente. que é uma teoria é realmente beira o absurdo, porque, assim, quando você trabalha com algo que é muito claro e evidente, qualquer coisa que realmente diverge daquilo que é aceitável, eu não vou usar o termo realmente comprovado, mas eu vou dizer aceitável, porque a gente sabe É que isso aí. existem, né, teorias que tá dentro daquele campo ali que é aceitável, mas que não dá para ser comprovado, pelo menos não ainda no momento. Então, Uhum, quando eu entro nesse ponto, eu estou falando realmente de algo que é novo. Então, você para pensar, boa uhum, parte das evoluções tecnológicas que a gente vem vivendo, vem crescendo de forma, assim, exponencial, cara, muito, muito absurdo, uhum, muito rápido, porque, assim, você acaba descobrindo uma coisa que essa coisa já serve como gancho para poder comprovar outra pancada de teoria que tem ali. Então, quando você entra numa esfera que é inovadora e que há margem para crescimento, como é o campo da tecnologia, eh você tem um leque de possibilidades ali. Realmente, eu mencionei essa questão dessa pseudociência da Terra plana mais para objetificar aquele exemplo que eu estava falando. Mas uhum. quando eu Ah, falo sim, na eu na entendi. questão Eu só é, deixei claro pro pessoal, né, para para o pessoal aí não é não bom fazer essa confundir nota. o É, mas é bom fazer essa nota mesmo. Nessa questão da experiência, cara, eu vou dizer, você pegou muito aí nessa questão da frase, porque realmente, assim, quando você fala de experiência, é algo muito particular, cara, muito, muito pessoal e, tipo assim, às vezes é difícil porque a gente que tem muita fé na ciência, a gente que acredita muito na ciência, e quando eu digo fé na ciência, eu falo sobre mesclar, né, esses 2 campos, essa Uhum. questão do Não, mas você acreditar não tá errado. sabe, de acreditar e Uhum, saber que realmente aquilo é bem aceito, sabe, faz uhum, bem para a sociedade, faz bem para o desenvolvimento. Então, quando você para pensar nessa questão de experiência, você está falando sobre algo que é muito particular, porque ela nem sempre ela é física. Então, como eu estou falando, eh, eu vou corrigir aqui o que eu estava falando. Eu ia falar sobre um terceiro campo, sem ser físico e sobrenatural, sabe, mas eu vou falar do seguinte: imagina que eu tenho uma camisa, vamos supor que a gente não usa o mesmo tamanho da camisa, sabe? Vamos supor que eu use P e você use GG. E aí eu vou lá, cara, vesti uma camisa muito bacana, muito da hora, a camisa é boa, confortável, tal, pá, bem ventilada, não faz calor, não esquenta. Então a camisa é top. Eu vou lá, te entrego a camisa, e a camisa pra mim ela pode até ter servido super bem, porque tipo, foi muito bom, bacana. Quando você vestir a camisa P, cara, você vai dizer, pô, essa camisa aqui é muito desconfortável, velho, minha barriga fica de fora, tal. A camisa no braço não entra direito. Então assim, a experiência para você não vai ser a mesma para mim. boa Então, realmente, analogia, boa analogia. é. Então, quando você para pensar nessa questão da experiência, existe algo além e dentro do físico ainda, porém não é o tato, é aquela questão do sentimento, sabe? E dentro Uhum, da fé, a gente valida sempre esses 3 sentimentos, é a questão da emoção, e eu não vou saber dizer aqui agora. Mas uhum, falando dessa questão da experiência em si, você sabe que isso é muito relativo para cada pessoa. com E aí, certeza. tipo, você pega existe um filme muito renomado dentro dessa questão de fé, que é Deus não Deus está não morto? existe. Deus não está morto. Isso, É, esqueci aham, agora o nome do filme. Deus não está morto, tal, e aí tem uma cena lá bem bacana que ele fala que
que eles estão num debate e tal, o aluno e o professor, muito famoso essa cena, e aí o cara vai lá, tal, por que você não acredita em Deus, tal, e ali no calor do momento aquele professor acaba dizendo que Deus tirou tudo que ele tinha. E aquilo foi tipo o combustível que fez ele deixar de acreditar em Deus. Naquela cena dá a entender que antes daquilo ele acreditava. E que no momento que ele passou aquela experiência ali de perder tudo, ele deixou de acreditar. Porque ele culpou a Deus. Ele estava num ponto de vista onde ele tinha tudo, e na visão dele, tudo que ele tinha era porque Deus tinha dado a ele. Uhum. E aí entra um problema muito perigoso, porque, tipo assim, você tá falando que tudo que você vive tá sob controle de um ser superior. Então, tipo assim, cara, você tá andando, você levou uma topada. Pô, Deus queria que eu levasse uma topada. É algo muito fútil, sabe, para você poder colocar Uhum. na conta de Deus. Então, tipo assim, beleza, o fato de Deus existir não significa que tudo que você faz é porque ele permite. E aí entra uma questão de um debate teológico dentro da teologia, que é a questão do arminianismo, do calvinismo, que é a questão do livre-arbítrio, se ele existe de fato ou não. Só que aí já Uhum. é um outro ponto. Mas aí onde é que eu quero chegar? Esse cara, ele vivia numa posição onde ele tinha tudo, ele acreditava que tudo que ele tinha era porque Deus permitia que ele tinha, e no momento que ele perdeu, ele culpou a quem? A Deus. Porque ele Uhum. acreditava que tudo que ele tinha era porque Deus permitia que ele tivesse. E aí existe um outro cara, que não é do filme agora, esse cara realmente existe, o nome dele é Tássio, se eu não me engano. Ele fez até um debate bem famoso, ficou viralizando umas cenas dele aí nesse debate, que era ele contra 30 ateus. E esse cara, tipo assim, ele era assumidamente ateu. Tipo assim, ele realmente se intitulava como ateu, ele se pronunciava como ateu e tal. E aí esse cara, ele passou por uma experiência onde ele perdeu a filha dele, cara. E aí Caramba. é um, é um ponto mais forte, porque, tipo assim, a gente não tá falando mais da ficção, né? Não tá falando do professor lá que perdeu tudo, mas na ficção. Não, esse cara realmente perdeu a filha dele, e ele disse, hoje ele é cristão, né? E ele fala que esse foi o momento que ele passou a acreditar em Deus. Foi durante esse momento da perca. Ele passou por uma série de dilemas ali, ele sozinho, ele com ele mesmo, até que em algum momento, nesse momento desse debate que ele estava tendo dele com ele mesmo, ele encontrou Deus ali em algum lugar. E aí você Uhum. para pra pensar, tipo, são duas pessoas num cenário completamente oposto, passaram pela mesma situação, porém foram mudados de forma diferente. Um acreditava em Deus, tinha tudo, e no momento que ele perdeu, ele deixou de acreditar, e o outro, ele não acreditava em Deus, e a partir do momento que ele perdeu tudo, ele passou a acreditar. Então, tipo assim, essa questão da experiência, ela é muito relativa, sabe? Porque ela mexe Com com certeza. algo ela mexe com algo que é aceitável, vamos supor, para você que é agnóstico, eu acredito que se a gente falar de terminologias da psicologia ou da questão do sentir e tal, sem entrar nessa esfera, nesse mundo Uhum. quântico que hoje em dia existe, né? Essa questão do, dessas pseudociências, Aham. é, eu sei que você vai ter ali sua opinião formada sobre a sua experiência. A sua Uhum. experiência é que realmente, tipo assim, você não se não se omite, né? Você chega lá e fala realmente, cara, eu não sei. Se chegar para mim e perguntar se realmente existe ou não existe, a minha resposta vai ser eu não sei. E aí, a partir do momento que você viver uma experiência e você passar a acreditar, você já se antecipa dizendo que, cara, mesmo que eu passe essa experiência e eu passe a acreditar, como que eu vou transmitir isso para outra pessoa se a outra Uhum. pessoa não vai poder viver a mesma experiência que eu vivi? Só que Exato. aí, só que aí eu entro, só para encerrar essa questão essa formulação desse pensamento, eu entro num ponto que a gente pensa assim: existem várias formas de viver essa experiência, e talvez a forma que você vá viver a sua, ou se você viver ou não a sua, pode ser que você não viva, e aí a vida da gente passa e acaba. Eu vi até o vídeo falando sobre a questão da Sobre morte, né? morte, né? É, e aí possa ser que a vida passe ali, ela acabe, cara, e tá tudo bem. O que vai existir depois disso já é outro debate, já é outra discussão, mas tipo assim, quando você viver a sua experiência, se você viver a sua experiência, outras pessoas não vão poder passar pelo mesmo momento que você passou, porque isso é meio que Uhum. algo único, sabe? E aí Exato. existe essa questão de fé também, em biologia, a gente fala muito sobre a questão do DNA, né? Sobre a questão da identidade, de cada um ter a sua, e tipo, Uhum. dentro da igreja, dentro da fé, a gente fala muito sobre isso como algo divino, sabe? Eu, Uhum. particularmente, eu tento meio que não desassociar, mas meio que fazer justamente o oposto, associar Deus a isso. Mas é porque essa é a minha visão de fé, sabe? Nem todo mundo tem essa mesma visão. Mas aí, cara, essa questão de experiência é muito, muito da hora, porque ela é muito única, cara. É, Muito é única bem mesmo. única, bem ampla, né? É, E cabe em diversas interpretações, né? É interessante, mano. Eu aceito, acho legal pra caramba, tipo, bater esse papo e tal. Entender a percepção que as pessoas têm. Inclusive, eu queria fazer mais isso. Inclusive, para falar sobre a morte, né? Acho que você entendeu a proposta do vídeo, né? Porque eu acredito que a gente, como que eu posso dizer? A gente tem uma pouquíssima proximidade com o assunto, é, e isso resulta em sofrimento. Porque como a morte é inevitável, ela tá aí.
né? Daqui a pouco é a nossa vez, não tem o que fazer. E a gente fala muito pouco sobre isso. E ninguém está preparado, ou a maioria das pessoas. Algumas pessoas vão conseguir lidar com isso com uma naturalidade maior. Eu, como Sim, naturalista, que me intitulo naturalista, né? Sabendo da naturalidade que filosofia. é, não na prática eu ia ser um merda, porque não consigo lidar, eu não consigo imaginar uma pessoa que eu amo não estando aqui, completamente esquisito, Sim, inaceitável. Então, assim, eu me incluo nessa. Eu, assim, não lido bem com isso, né? Agora, entendi. trazendo uma percepção, né, pessoal e naturalista desses dois casos que você deu, sobre o filme, né? Que o cara ele associava que tudo que ele tinha era um presente de Deus, digamos assim, na vida dele, e quando ele perde, logo foi tomado por Deus, então ele não entende aquilo, ele se torna um ateu, né? Algo assim. E, É, e o outro exemplo é um exemplo real de uma pessoa que foi lá no podcast lá contra 30 ateus, né, pelo que você falou, e ele acabou perdendo a filha, né, então isso não é uma ficção, é algo real que aconteceu, e ele era ateu e se tornou cristão, né, a partir desse acontecimento. Um naturalista ou uma pessoa que tende a pensar, a princípio, pela peneira da ciência, o que a gente costuma interpretar nesses casos? Primeiro, a gente tenta dar uma explicação razoável dentro, da física e da biologia, né? É uma tendência, não tem como fugir dessa percepção, né? Então, o que eu pensaria a princípio que ele era ateu e virou cristão por conta da experiência, né? Cara, eu não tenho filho, né? Mas eu tenho bicho e para mim já é muito importante, né? Cachorro, gato, tal. sim. Não sei se você tem filho ou não, mas Não, então, imagina a dor que não deva ser você perder um filho, né? Eu só posso especular, porque eu não tenho, né? Então você imagina o vazio que se abre a partir de uma perda como essa. com certeza. Qual seria, de repente, uma forma provável de preencher esse vazio que possa trazer algum conforto, alguma tranquilidade? Porque enquanto você é ateu, você tem que lidar com o fato de que morreu, acabou, ficou preto, e da mesma forma que você não Tela preta. lembra e não lembra de como era antes de nascer, você também não vai lembrar depois que se for. Então, assim, é algo completamente no seco, assim, né? No puta do Uhum. limbo. Você não... Então, imagina pro cara lidar com isso numa perda de um filho. Então, a minha tendência sugerir que ele, com uma perda tão grande, ele colocou algo no lugar, que seria uma crença, uma fé, né? Seja num Deus ou algo que pudesse trazer um mínimo de Sim, conforto ou entregar a possibilidade de que no futuro ele possa rever a sua filha e tudo mais. Então, eu acho, assim como você já previu na sua fala, é, a gente que pensa dessa forma tem uma tendência em trazer uma explicação como essa. Então, eu diria que é um conceito psicológico que foi preenchido naquele momento, por, de repente, por a única coisa que podia preencher esse vazio, né, que é uma crença e tudo mais, e pode ser que eu esteja errado. Eu assumo que pode ser que eu esteja errado. Mas a tendência de alguém que é naturalista é, a princípio, trazer uma explicação proveniente do mundo natural, que não extrapolem o que a física permite ou o que a biologia permite. Então, dentro dessa experiência, eu poderia interpretar que foi um fator psicológico. Ele precisava de um conforto, nesse caso, né? No caso do filme, seria algo semelhante, né? Ele colocava toda a expectativa. expectativa, exatamente, nas coisas que ele tinha conquistado, na família e tudo mais, num Deus. A partir do momento que aquilo se quebra, é difícil você não, entende? Não se revoltar. Uhum. Então, Entendi. a minha É reverso, interpretação né? é reverso, é diretamente proporcional, entendeu? Então, isso é o que eu tendo a interpretar. E como eu disse, deixo bem claro, posso estar errado. É só uma forma de demonstrar que aquilo que a gente acredita sempre vai moldar a nossa conclusão. E por que que eu usei a palavra acreditar? Porque sim, a gente acredita na ciência como uma ferramenta que a gente sabe que ela é segura e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado também para esse olhar para a ciência não se tornar um dogma. O que que é isso? Sim, É tornar algo religioso. A ciência ela não pode se tornar algo religioso, imutável e inquestionável. Ela é, por si só, completamente o oposto disso.
Então, quando a gente compreende ciência, a gente tem que entender, primeiro, que embutido dentro do próprio método científico, amalgamado a isso, tem um mecanismo de correção de erros. Ou seja, a ciência, obrigatoriamente, ela assume que ela pode errar. Uma teoria em ciência, por que eu falei que Terra plana não pode ser considerada uma teoria? É diferente de você ver um cara deitado na rua, imagina a cena, um cara deitado na rua, numa avenida, e um carro capotado. É muito comum você falar para o amigo que está do seu lado, eu tenho uma teoria. Eu acho que o cara estava bêbado, que o carro escorregou no óleo, bateu no outro e capotou. Só que na ciência, o uso da palavra teoria não tem relação com um palpite ou com uma É, suposição, né? Então, uma teoria em ciência, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada, ela pode ser descartada e até mesmo substituída. Por quê? Por conta desse primeiro ponto aqui. Ela sim, tem um mecanismo de correção de erros. Então, assim, por que que a teoria do Big Bang é falado pelos astrofísicos, cosmólogos e astrônomos hoje e desde um bom tempo atrás? Porque ela é uma teoria científica vigente que descreve da melhor forma até o momento como ocorreu a evolução do universo, não a origem. A gente não sabe nada sobre a sim, origem do universo, mas a gente tem uma ideia de como ele deve ter evoluído. Pode ser que algum ponto da teoria do Big Bang esteja equivocado, ou que futuramente alguma outra teoria substitua a do Big Bang, mas até o momento ela é uma teoria que parte de fatos e observações, e a gente tem, portanto, uma descrição no momento desse recorte que é a evolução do universo. Tanto quanto a teoria da evolução, teoria da tectônica de placas, a relatividade de Einstein ou a teoria da gravitação, que é uma teoria e você não duvida dela. Então, assim, sim. é basicamente isso que eu queria trazer para explicar como um naturalista interpretaria algumas situações, já dizendo que eu posso estar errado, porque assim como a ciência tem um mecanismo de correção de erros, eu acho que isso é muito viável, então eu parto do princípio que eu posso estar errado, Sim. mas eu não posso negar que eu primeiro tentaria uma resposta dentro daquilo que é possível, tanto na biologia quanto na física. Então, só para deixar claro para o pessoal que eventualmente vai ver esse vídeo, a forma como eu interpreto. E isso não desvalida de forma alguma quem tem uma interpretação diferente, ou da interpretação do Josimar também, obviamente. Sim, com certeza, mano. Eu entendi totalmente, assim, sua visão, sabe? E até em pontos, assim, muito, muito importantes mesmo, que vale destacar. Você falou uma parte interessante, onde você fala do fator psicológico, né? E ali, realmente, a ciência e a fé, elas sempre tiveram essa discussão, né? Essa questão da razão e da fé. Porque tanto que antigamente, né, nos séculos passados, era muito associado esse termo ciência, ele era conhecido como a questão da razão. Se você pegar aquele período ali do iluminismo, você vê a questão da É fé e da verdade. razão, essa discussão. Porque a razão é justamente isso, né? Aquela questão que é verídica, que não permite palpites ou achismo. E quando você entra na esfera espiritual, né, no campo de fé, você vê justamente o contrário. Porque como você não está lidando com algo que é físico, você tende a questionar demais, a dar muitos palpites, a achar demais, porque você está falando, você está com um leque de possibilidades ali que é infinita. É Então, você natural, não né? tem como. Cara, então não tem como você chegar e tentar ver isso. Mas um ponto interessante que vale destacar também é só essa questão da consciência, né? A gente sabe que a consciência é uma arma muito poderosa, tanto que grandes mentes da ciência falaram sobre a questão da consciência, Einstein falava muito sobre a questão da Uhum, imaginação, da criatividade, porque tudo acontece ali dentro da consciência. E se você parar para pensar que realmente Deus ele existe dentro da consciência de cada um, então realmente não vai ser possível nunca, nunca, nunca comprovar, porque para mim, quando eu morrer, vai acontecer uma coisa X. E para você, quando morrer, já vai ser outra coisa Y. E para aqueles que não acreditam em nada, não vai existir nada, vai ser tela preta. Então, essa questão do que acontece dentro da consciência de cada um é algo muito particular. E realmente, uhum, assim, hoje eu entendo essa questão da diferença, né, da discussão entre fé e ciência, de fé e razão, por conta disso, porque elas lidam com princípios diferentes. Então, por isso que existia, assim, essa inimizade. Mesmo eu tendo falado que hoje eu vejo a ciência como uma arma de Deus, né, como uma ferramenta que Deus usa ali. Quando eu digo ferramenta é porque eu não consigo encontrar uma palavra perfeita para falar de algo que foi criado, sabe? Mas é uhum, basicamente isso que eu quero dizer. Então, assim, eu tenho essa visão que realmente Deus ele não é inimigo da ciência, até porque, assim, eles não lidam com o mesmo ponto, sabe? Eles uhum. lidam com pontos diferentes e a gente está falando de algo que
eu não vou falar sobre patamar para não falar o que é superior e o que é inferior, mas eles Uhum. lidam em camadas diferentes. Deus ele vive numa camada diferente da que a ciência vive. Então não dá para criar esse debate, sabe?